Oi, gente, vamos fazer um exercício da lista de termodinâmica? Então, essa aqui é a lista 5. Vamos fazer o exercício 2, só para revisar? Então, eu tenho aqui um corpo de capacidade calorífica constante Cp, a temperatura Ti, colocado em contato com o reservatório térmico a uma temperatura Tf, que é maior que Ti. A pressão permanece constante nesse processo, enquanto o corpo alcança o equilíbrio térmico com o reservatório. Calcule a variação de entropia do corpo em função das temperaturas, calcule a variação de entropia do reservatório e, por fim, calcule a variação de entropia do universo e mostre que é dada por essa expressão, onde aqui foi definido o x como menos Tf menos Ti sobre Tf. Bom, então, nós temos um corpo aqui de capacidade térmica Cp, temperatura Ti, e nesse exercício a temperatura do reservatório é superior à temperatura do corpo, mas poderia acontecer o contrário. Aqui ele está mais quente que o corpo, mas poderia também ter um reservatório mais frio. Bom, toda essa transferência de calor é feita a pressão constante. Para calcular a variação de entropia, vamos usar a segunda lei da termodinâmica. Então, a variação de entropia é a integral do dq sobre dq transferido de forma reversível, quase estática, devido à presença de um reservatório, um mini reservatório a temperatura T. Então, a cada instante de tempo, você imagina que há uma transferência quase estática de calor, dqzinho, e essa temperatura Ti vai mudando quase estaticamente, de Ti mais dtzinho, mais 2dtzinho, até chegar no Tf, no caso. Bom, vamos calcular a variação de entropia do corpo, utilizando a segunda lei da termodinâmica. Então, a variação de entropia do corpo vai ser a integral de dq sobre T, que por sua vez vai ser o quê? Bom, a dica é que essa transferência de calor quase estática é feita a pressão constante. Portanto, pela definição de capacidade térmica, dq vai ser um Cp/dt, onde a capacidade térmica independente da temperatura, ela pode sair da integral, tá? Não é isotérmico, não. Essa transferência não é isotérmica, ela é isobárica. Então, a temperatura não sai da integral, ela fica aqui dentro. O que saiu foi a capacidade térmica, que é uma constante. Então, a temperatura ficou aí dentro, vou precisar integrar 1 sobre T. Isso vai dar um logaritmo, o ln de T. Cp ln de T, e a temperatura do corpo está variando de Ti até Tf. Certo? Então, teremos um logaritmo. Cp vai ser ln de Tf sobre Ti. Tudo bem? Certo. Aqui nós temos anunciado um certo x. Então, depois nós vamos reescrever isso daqui. O exercício não acabou ainda, o item A. Eu vou mostrar como que faz o item B. Depois a gente troca esse Tf sobre Ti por x, tá bom? Vamos calcular a variação da entropia do reservatório. Perdão. Do reservatório vai ser, de novo, uma integral de dq sobre Tf. Perdão, dq sobre T. Mas o reservatório, ele é muito grande, a gente assume que ele é uma fonte de calor e bastante extensa, e ela praticamente não muda a sua temperatura. Então, aqui eu vou ter a temperatura do reservatório como uma constante, que no nosso caso é Tf. Então, esse Tf sai da integral. Vai ficar 1 sobre Tf, a integral de dq vai ser todo o calor que o reservatório cedeu. Mas quem é esse calor que o reservatório cedeu? Bom, a gente sabe que ele vai ser exatamente o calor que esse cara cedeu, vai ser o que o corpo recebeu. Então, nós sabemos que o calor cedido vai ser igual ao calor recebido pelo corpo, com sinal trocado. O calor cedido é menos o calor recebido pelo corpo. Quem é esse calor recebido? Bom, a gente vai usar o Q-macete, né? Ou a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Note que isso aqui não é cálculo de entropia, é cálculo do calor mesmo transferido, a pressão constante.
Então, eu vou utilizar, por exemplo, Q é igual a MC delta T, só que MCzinho é capacidade térmica. Então, vai ficar temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui é o calor recebido pelo corpo. Bom, o calor cedido é menos o calor recebido, então aqui vai ficar CP TF menos TI. Note então que esse aqui é o calor, não é a variação de entropia. Aqui eu tenho sobre T, por isso fica diferente. São coisas diferentes. Esse aqui é a variação de entropia, esse aqui é o calor total, cedido ou recebido. Tudo bem? Então, retornando ao cálculo, a variação de entropia vai ser esse calor sobre a temperatura TF. Então, vai ficar a variação de entropia do reservatório vai ser menos esse CP delta T sobre TF. E é isso, a variação de entropia do reservatório. Falta a gente escrever em termos de X. O X foi dado como menos TF sobre TI sobre TF, nesse exemplo. Então, nosso caso aqui, ó, fica bem conveniente, né? Porque fica praticamente CP vezes X. Esse termo todo já é o X. O problema ficou reescrever esse daqui. Mas não é problema não, basta ajeitar, passar esse denominador para ele e já tira o X. Aqui, então vamos dar uma conferida. O X vai ser, passando o denominador, vai ficar menos 1 menos TI sobre TF. Isso vai ser, passa o menos 1 pelo lado esquerdo, vai ficar X mais 1. Senão menos com menos não mais. E aí eu já tenho TI sobre TF. Eu preciso do TF sobre TI, basta inverter. Então, o TF sobre TI vai ser 1 sobre X mais 1. Portanto, esse CP ln de TF sobre TI vai ser isso. Vai ser CP ln de 1 sobre X mais 1. Ou posso colocar esse termo elevado a menos 1, então sai um sinal, vai ficar CP ln de X mais 1. Certinho, então essa é a variação do corpo, da entropia do corpo, em termos de X. Então, retornando ao cálculo, falta fazer a variação de entropia do universo, que é só somar os dois. Então, ficou a soma. A variação de entropia do universo é a soma da variação de entropia do reservatório mais a do corpo. Então, ficou, esse aqui é a do corpo, somado a do reservatório, que tem um X. Isso vai dar menos CP ln de X mais 1, que é do corpo, mais a do reservatório. E é só ajeitar. Coloco o CP em evidência e ficou X menos ln de X mais 1. Certinho. Só para conferir, vamos ver se está todo mundo certo. Os sinais, né? Vamos dar uma olhada nos sinais. Aqui, a temperatura TF menos TI, TF é superior a TI, né? Então, esse cara aqui é positivo, esse aqui é positivo, portanto, esse termo teria um negativo. O delta S do reservatório é negativo. Isso quer dizer que ele perdeu, cedeu calor, né? Então, por isso que a variação de entropia dele é negativa. Agora, a do corpo, vamos ver aqui. Ixi, eu preciso analisar o X. X é positivo ou negativo? Talvez aqui seja mais fácil, em vez de olhar para o X. TF sobre TI. TF é maior do que TI. Então, TF é maior do que TI. Portanto, TF sobre TI é maior do que 1. Passando esse cara para baixo, ficou maior do que 1. Logaritmo de um número superior a 1, todo esse cara aqui é positivo. A função logaritmo, se você fizer o gráfico, será que for x, ln de x, quando x for 1,
O log de 1 é 0. Então, ela é monotônica, positiva, e essa função logaritmo. Para x maior do que 1, ela é positiva. Para x menor que 1, é negativa. Se for observar, então, agora a variação de entropia do universo, então vamos dar uma olhada no x. Então, supõe aqui, ó, que tem o valor de x, né? Essa expressão desse exercício, x é dessa forma. Se o TF for igual ao TI, o que vai acontecer? O x, aqui, se TF for igual ao TI, o numerador vai dar 0, então aí o x vai ser 0. Se o TF for maior do que TI, o numerador está dando positivo, porém tem um sinal aqui. E se o TF for menor do que TI, esse menos esse, vai dar um número negativo. Com o menos na frente, vai ficar positivo. Vamos fazer um gráfico da variação de entropia do universo. Essa expressão aqui, como que ficaria? Será que a gente consegue graficar? Então, vamos pensar aqui. ΔS do universo deu x menos ln x mais 1. Ah, esqueci do CP. Falando aqui o CP. Esse é o CP. Vou fazer um gráfico aproximado. A função logaritmo, ela normalmente o ln é assim, né? Esse aqui ao lado. Logaritmo ln de x, ela é assim. Quando x é 1, ln dá 0, que é 0. Agora eu tenho menos. Então, menos ln de x vai descer, né? Vai tudo inverter o sinal. Menos ln de x. Bom, aqui continua dando a mesma coisa. Quando x for 1, o ln vai ser 0. Aqui tá correto. Porém, esses caras aqui vão ser multiplicados por menos 1. Então, tá com cara que vai inverter. Mas aqui eu tenho x mais 1. Então, quando x for 0, vai dar ln de 1. Então, não vai ser mais aqui quando x for 1, que ele vai dar 0. Vai ser quando x for 0. Então, ele vai dar uma deslocada nesse cara aqui. Deve ser um gráfico parecido. ln de x mais 1. Quando x for 0, dá ln de 1, que é 0. Então, quando x for 0, aí vai dar 0. Então, ele vai estar deslocando para a esquerda. É o mesmo gráfico. Ele saiu daqui, né? E tá indo para lá. Agora, se for menos ln de x mais 1, deve ser um gráfico parecido com esse, x. Só que quando x for 0, é que ele vai dar, todo mundo vai zerar. Então, vai ser aqui. Quando x for 0, ele zera. E tá com cara de, em vez dele fazer isso, ele vai fazer isso daqui. Certo? Passando pelo 0. Então, vamos agora fazer o gráfico. Então, tem um gráfico aqui de x. Esse primeiro termo é referente ao reservatório. Olha, x é fácil, né? Quando x é 0, é 0. Então, ele passa pela origem e é uma reta de coeficiente angular 1, né? É o número que está na frente do x. É uma reta identidade. Reservatório. Esse é o x. Agora, o menos ln, esse menos ln aqui, vai ser, tá vindo do corpo, né? E o menos ln tá com cara de que ele tá negativo e passa pelo 0. Então, vamos olhar. Se o TF for igual a TI, x é 0. Então,
é esse ponto aqui. Esse ponto é esse daqui. Quando está em equilíbrio térmico, a variação de entropia do universo, que é um ΔS, a variação de entropia do universo zero está em equilíbrio térmico. Se TF for maior que TI, X é negativo. Então, estamos desse lado. É o que acontece no nosso enunciado, né? O reservatório está mais quente que o corpo. Então, estamos desse lado de cá. Significa que o calor está saindo... sai do reservatório. Então, o calor sai do reservatório. Então, o calor que sai do reservatório, a variação de entropia está sendo positiva, porque esse exponencial aqui, ela cresce mais rápido, perdão, esse logaritmo aqui, ele cresce mais rápido do que o do reservatório, sempre. Então, a inclinação aqui, quem ganha, ΔS está sendo positivo nessa região do universo, está sendo positivo. Bom, então no último caso, se a temperatura do reservatório for menor que a do corpo, então o calor deve sair do corpo. E aí você pode voltar nas contas. Se o TF for menor que TI, vai dar tudo invertido, né? Então, aqui TF é menor que I, então vai dar menor do que 1. Então, a variação de entropia do corpo vai ser negativa e o contrário vai acontecer aqui, o reservatório vai ser positiva. Se o reservatório estiver mais frio e o corpo que estava quente, ele transfere calor para o reservatório. E aí, ele vai perder entropia e esse aqui vai ganhar entropia. Eu não estabeleci nenhuma ordem aqui, assim, nesse exercício eu estabeleci que TF é maior que TI, mas esse caso também pode acontecer. Aí as entropias vão mudar de sinal. A variação de entropia do universo, nesse caso, também vai ser positiva. Esse cara aqui está maior, também seria positivo. ΔSU também seria positiva, no sentido que o calor está saindo realmente do quente, que é o corpo, indo para o frio, que é o reservatório. Se a gente fizer isso no computador, vou mostrar o gráfico para vocês darem uma olhada.